Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar aqui sobre o fundo VGI A11. Esse fundo aqui teve uma forte queda nessa semana. No momento desse vídeo, esse fundo está custando aí R$ 9,13. Para quem não conhece, isso aqui é um fundo de Fiagro. Esse fundo costuma pagar um alto dividendo, mas nós sabemos que existe uma relação de risco e retorno, ou seja, quanto maior é o dividendo pago, maior é o risco do fundo também. Então, na data de hoje, esse fundo está custando R$ 9,13. Temos aqui um dividend yield anual de 18,84%. O último pagamento desse fundo foi em 13 centavos, mas existem risco aí ou rumores que esse fundo pode diminuir o valor desse dividendo aqui a partir do próximo mês. Então, olha só, o que aconteceu com esse fundo? Aproximadamente no dia 23, esse fundo sofreu uma forte queda. Ele vinha aqui na faixa de R$ 9,59, chegou a cair aqui na faixa de R$ 8,36. Ora, e qual foi o motivo dessa forte queda aqui no fundo VGI A11? O motivo foi que a Langiru, que é uma das empresas aí que compõem esse fundo, não pagou, deu um calote, digamos assim, no fundo VGI A11. Então isso acabou acontecendo aí rumores no mercado, trazendo fortes rumores nesse mercado que poderia esse fundo sofrer esse calote e também sofrer um prejuízo futuro. Então olha só, nesse dia as cotas desse fundo começaram a cair, o pessoal começou a vender fortemente o fundo VGI A11. Eu estava simplesmente acompanhando, olhando o que estava acontecendo com o preço desse fundo, dei uma analisada no gráfico e percebi esse forte candle aqui de venda, força vendedora do fundo VGI A11. Então fiquei apenas acompanhando no dia 23, 24 e também até o dia 28 de agosto, que eu vi que o fundo foi caindo, buscou aqui esse ponto na faixa de R$ 8,36, eu apenas acompanhei, porém eu percebi que a partir desse dia voltou aqui uma forte relação de compra desse Fiagro, tá pessoal? Eu também fiz algumas compras para diminuir aqui meu preço médio nesse fundo. Eu vou falar para vocês aqui o que eu vou fazer nos passados do tempo aqui com esse fundo, se eu pretendo vender ou não, se eu pretendo manter ele em carteira. Voltando, eu fiz aqui algumas compras e acompanhei durante a semana. Então, nesse momento, o fundo está custando aqui R$ 9,13. Se a gente analisar o gráfico aqui no passado, a gente pode observar que já houve uma forte queda nesse fundo também, Esse fundo aqui que saiu aqui de ano de 2021, que foi o seu lançamento, olha só, ele chegou a buscar aqui uma alta na casa aqui de R$ 9,22, depois aqui nesse ponto, olha como ele teve uma forte queda aqui, vindo parar aqui na faixa de R$ 7,79. Porém, repara que com o passar do tempo, esse fundo aqui se recuperou e se recuperou bem. Ele seguiu aqui, voltando para a sua máxima, até atingir aqui a máxima que é R$ 9,59. E agora ele fez uma queda aqui, igual aconteceu no passado. Então repara que esse movimento já aconteceu com esse fundo e depois nós tivemos aqui uma forte recuperação, buscando aqui patamares mais altos. Isso significa que vai acontecer com o fundo VGI A11? Não sabemos, tá? O que aconteceu no passado aqui não é certeza que vai acontecer no futuro também, mas apenas para observar, isso aqui já aconteceu no passado com esse fundo. Então essa empresa aqui, a Langiru Frigorífico, foi a responsável por essa queda aqui no preço do fundo VGI A11. Então esse calote derrubou o preço desse fundo. Então nós sabemos aqui que os fundos de Fiagros costumam pagar altos rendimentos, porém são fundos assim recentes na bolsa e são fundos assim bem arriscados. E eu tenho esse fundo na minha carteira, tenho ele aqui na minha composição. Eu tenho exatamente aqui 75 cotas desse fundo. O meu preço médio está na faixa de R$ 9,44. O último preço aqui que ele chegou a bater é R$ 9,23, mas a gente tem que considerar o preço atual. O preço atual desse fundo é R$ 9,13. Então eu tenho ele aqui na composição da minha carteira e eu vou falar para vocês o que eu pretendo fazer com esse fundo. Eu andei calculando aqui qual seria a quantidade necessária para eu atingir o efeito bola de neve. O que é o efeito bola de neve que a gente chama? É quando a composição de um fundo é suficiente para gerar o valor de outro fundo apenas de dividendos na nossa carteira. Então, no meu caso aqui, calculando aqui os dividendos que é pago nesse fundo, aqui no caso 1,34 mensal, vamos confirmar se é isso mesmo aqui. Então, olha só, fundo VGI A11, na faixa aqui de 1,34 de rendimento mensal e na faixa de anual aqui 18,84%. Então voltando aqui, olha só, 1,34%
é o que paga o fundo VGI a 11 no mês e paga 18,84% aproximadamente ao ano. No preço de hoje, R$ 9,13, seriam necessários aqui pelo menos 75 cotas para que automaticamente gerasse para mim uma cota por mês. Então, olha só, baseado aqui nessa porcentagem, eu teria que ter 75 cotas desse fundo para receber uma cota aqui todos os meses. Então, com 75 cotas, eu atingiria o efeito bola de neve nesse fundo. E é justamente o que eu tenho da composição desse fundo na minha carteira. Eu tenho dele 75 cotas, que é o suficiente aqui para atingir o efeito bola de neve. Então, no momento que ele está hoje, a esse preço, R$ 9,13, que ele voltou hoje aqui, na data de hoje, é o ideal para mim manter esse fundo na carteira. E eu não vou me desfazer dele mesmo com todo esse problema aqui, essa queda. É claro que a gente pode ter mais problemas no passar dos meses, a gente vai aguardar, vai acompanhar os relatórios do fundo para ver se tem alguma novidade aqui nos próximos meses. O interessante foi que mesmo com a queda que ele sofreu, aqui as fortes vendas que aconteceram nesses dias, o fundo teve uma boa recuperação também. Olha só, ele teve uma forte queda aqui, mas ele se recuperou muito bem aqui, depois que atingiu esse ponto máximo aqui embaixo em R$ 8,36. Ele subiu aqui uma forte compra e veio um patamar aqui interessante, até voltando para a faixa de R$ 9,13, R$ 9,16, 18 centavos aqui. A gente espera que esse fundo venha a se recuperar, que essa questão da Langiru que venha a se resolver com essa empresa aqui, essa inadimplência, para que ele possa voltar a patamares aqui até maiores. Esse fundo estava seguindo muito bem, ele vinha numa forte crescente, o PVP dele estava acima de 1 e agora está abaixo aqui, na faixa de 0,96. No momento eu não vou comprar mais, vou estar acompanhando, até porque eu já atingi a cota que eu queria, 75 cotas aqui para fazer o efeito bola de neve. Agora, se ele continuar, se ele vier se recuperar, né, se passar essa turbulência, o preço dele continuar estável, aí sim eu vou pensar em aportar mais, porque é um fundo interessante, paga um dividendo aí muito alto, né, na faixa de 18% aqui a um ano. É muito arriscado sim, mas é um risco que eu estou disposto a correr. Você que tem o VGI A11 na composição da sua carteira, deixa aqui nos comentários se você pretende vender esse fundo, se você vai comprar mais, como você está trabalhando em relação a esse fundo, essas notícias, esse calote sofrido aí pela Langiru, como que você vai tratar esse fundo aí nos seus investimentos daqui para frente com essa notícia, tá? Para você que está chegando agora aqui no nosso canal, nós temos uma playlist completa aqui sobre fundos imobiliários, onde eu falo como abrir a sua conta na corretora, como eu comecei a investir em fundos imobiliários com apenas R$10. E para você que deseja aprender também sobre criptomoedas, nós temos aqui 4 aulas, é um curso grátis que eu fiz sobre criptomoedas. Assista, eu tenho certeza que vai te ajudar. Por esse vídeo é isso, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, um abraço e até a próxima.